Tá gravando. E vamos nós para mais um vídeo nessa nossa trajetória de youtuber. Vamos lá. Vamos tratar de análise combinatória, gente. Antes de a gente começar resolvendo as questões, eu gosto de trazer, sei lá, nem que seja uma pequena introdução, sabe? Para a gente trabalhar. Essa é a pequena introdução. Não tá querendo passar aqui agora. Passou. Trouxe duas... Eita, que a qualidade ficou horrível. No slide tava bonitinho. Foi porque eu trouxe do Google Apresentações para cá. Aí ficou meio estranho. Mas enfim, a gente tem aqui duas situações. Deixa eu riscar para vocês. Temos duas situações. Essa aqui que é a nossa primeira situação, que é uma situação de princípio fundamental da contagem. Como é que isso aqui seria trazido para a gente em uma questão? Vamos dizer que aí, por exemplo, é a merenda de uma escola, sabe? Vamos supor que a gente tem aqui, sei lá, uma escola municipal e o prefeito contratou uma empresa que disponibiliza apenas esse tipo de... essas opções aqui de comida. Que são o quê? Um hambúrguer, um sanduíche, um cachorro-quente, certo? Um suco de caixinha, um refrigerante e alguns docinhos. Beleza? Beijinho, brigadeiro, um cupcake e um moraninho. Aí o que acontece? E aí a questão pergunta para você: de quantos modos possíveis uma pessoa pode montar um lanche? E aí a gente cai exatamente no princípio fundamental na contagem, que vocês vão ver que vai ser muito parecido com o arranjo, tá? Mas bater o olho nesse tipo de questão que te dá: quantos looks possíveis você pode montar com 3 camisas, 4 shorts e 2 meias, sabe? Esse tipo de questão que te dá uma quantidade, que não te limita, certo? Que não diz, não, dessas 3 camisas você só pode usar 2, você tem que tirar e escolher 2. Ele não está te limitando, ele está deixando você usar tudo para mostrar o máximo de possibilidades possíveis. Esse tipo de questão é questão de princípio fundamental da contagem. Então, nesse primeiro exemplo que eu dei, se eu quisesse saber qual era a quantidade, basta multiplicar tudo. Então, eu tenho quantos tipos de sanduíche? Vamos lá, eu vou representar para vocês. Tem uma vaguinha para sanduíche, uma vaguinha para o líquido e uma vaguinha para o doce. Beleza? Então, eu vou botar aqui, sanduíche não, vou botar pão, porque tudo tem pão, líquido, certo? E doce. Quantos tipos de pães eu posso escolher? 3. Um hambúrguer, um sanduíche, um cachorro-quente. Quantos líquidos eu tenho para escolher? 2. E quantos docinhos? 4. Sendo assim, o produto disso aqui tudo, 3 vezes 2 vezes 4, ou seja, eu posso montar 24 lanches diferentes. Um exemplo prático disso no dia a dia, que a gente pode, sei lá, óbvio que não é prático porque a gente quase não usa, mas, por exemplo, você vai montar uma casquinha de sorvete no McDonald's. Você tem o quê? 3 sabores, basicamente, na casquinha de R$2, beleza? 3 sabores, certo? Aí vamos dizer que tem lá chocolate, baunilha e misto. O melhor todo mundo sabe que é baunilha. E aí você vai ter que escolher entre eles 3. Aí vamos supor que você possa colocar uma cobertura, sabe? Aí vamos supor que a gente tem lá cobertura de caramelo, cobertura de morango, cobertura de limão. E você pode ainda, sei lá, escolher colocar aquele negocinho durinho. Eu lembro que colocava, tipo, mergulhava o sorvete e ele saía durinho. Era bom demais aquele, sumiu, nunca mais vi. E vamos supor que você podia escolher um negócio daquele, que ficava durinho em volta do sorvete, ou de chocolate ou de baunilha. E aí você podia montar quantos, você podia descobrir o número máximo de combinações que você podia fazer, o número máximo de sorvetes que você faria de modo diferenciado. E aí vamos para isso aqui agora, da famosa pergunta: a ordem importa, sim ou não? Esse negócio da ordem está ligado a arranjo e combinação. Quando é que você vai usar arranjo? Quando é que você vai usar combinação? Tanto arranjo quanto combinação são quando você limita o seu conjunto que você vai utilizar para calcular a questão. Então, aqui eu tenho, vamos dizer, nesse primeiro exemplo, foi o de princípio fundamental da contagem. Eu não limitei, eu usei tudo que eu tinha. Vamos dizer que aqui agora eu vou
montar coisas diferentes. Aqui a empresa me forneceu ao prefeito essas opções de lanche, só que aí o prefeito disse que só ia selecionar quantos? 2 pães e 2 doces. As 2 bebidas podem passar. Aí vamos dizer que ele quer selecionar 2 pães para fornecer para a escola e 2 doces apenas. Tá? Ocorreu um corte no orçamento, não vai poder pagar tudo, vai uma parte você dizia, enfim. Vamos lá. Ele vai ter que escolher entre pães, a quantidade de sucos e líquido vai ficar a mesma, tá? E entre doces, mesma coisa, mesma situação. Só que agora eu vou ter que escolher 2 de 3. Certo? A ordem aqui vai importar, por exemplo, eu vou fornecer para a escola. Tá? A escola que vai distribuir para os alunos, a ordem não vai importar. Então eu vou ter uma combinação de 3 pães para quantas vagas? Ele só quer 2. Então a combinação de 3 para 2. Aqui, a quantidade do líquido vai permanecer a mesma. Eu vou fornecer 2. E a do doce, eu vou reduzir. Ao invés de passar 4, agora eu vou passar 2. Ou seja, uma combinação de 4 para 2. Novamente, por que arranjo? Por que combinação e não arranjo? Porque a ordem que eu vou entregar esses doces para a escola não vai interferir em nada. Não vai mudar nada. Tá? Uma coisa é quando a ordem está bem explícita. Por exemplo, geralmente questão de arranjo envolve cargo. O cargo de uma empresa tem lá 10 pessoas e quer selecionar 2 para que sejam um vice-diretor e um diretor, sabe? Aí o cargo vai importar, e aí a ordem vai importar, a ordem da seleção. Mas enfim, e aí ó, vamos ver o que acontece aqui. Aqui, combinação de 3 para 2 vai ficar 3 fatorial sobre P. Quem é P? O 2. E 3 menos 2, que dá 1 fatorial. 3 fatorial sobre 2 fatorial é 3. Vezes 2, vezes a combinação de 4 para 2, que vai dar 6. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36 opções de lanche diferentes que ele pode montar a partir disso. Então, respondendo aqui, a ordem importa? Quando der é porque é arranjo. Quando não importar, é porque é combinação. Eu achei legal trazer isso daqui porque é um modo didático da gente lembrar. Então, ó, quando for arranjo. Quando for o não, ou seja, a ordem não importa, vai ser uma combinação. Eu achei isso tão engraçado. Mas enfim. E aí, eu trouxe aqui um mapinha, meio que um mapinha mental, tá? Pra gente. Cadê o negócio? Passei. Que é isso daqui. Então vamos lá, você está fazendo sua questão. A ordem importa? Se a ordem importar, você só vai ter 2 opções. Ou arranjo ou permutação. Deixa eu apagar aqui o desenho. Se a ordem importar, você só vai ter arranjo e permutação. Se você tiver que selecionar termos, ou seja, se você não usar todo mundo, é arranjo. Se você usar todo mundo, é permutação. Tá? Então, tá dando para entender até aí? Por exemplo, aqui se você seleciona a partir de um grupo, é arranjo. Se você não seleciona e quer usar todo mundo desse grupo, por exemplo, você tem, sei lá, 10 livros aí na sua casa de histórias infantis, gibis, coisa do tipo, e você quer organizar eles numa prateleira. Você tem 10 livros e quer organizar os 10. Você não quer selecionar. Entendeu? É diferente de, por exemplo, você pegar esses 10 livros, vai doar 5, por exemplo, e quer organizar os outros 5. Aí você vai fazer um arranjo, sabe? Então, ó, toda vez que for arranjo, vocês ainda vão ter que ver se vai ser com repetição ou sem repetição. O sem repetição é essa formulazinha aqui, ó, a forma que a gente está acostumado. Tá? O com repetição, vocês vão ver que é como se fosse um produto fundamentado. Produto fundamentado com... Não, outra coisa. Como se fosse o PFC, que é o produto fundamentado da contagem, teorema fundamentado da contagem, tá? Aí vocês vão ter uma questão aqui que trabalha com isso. Já na permutação, vocês vão ver se é com repetição ou sem repetição. Então, por exemplo, permutação é exemplo simples.
de permutação? Anagrama. Anagrama. Vou escrever não, porque vai perder tanto tempo. Mas, enfim, anagrama. Como é que vocês vão montar um anagrama? Através da reordenação das letras, sabe? E essa reordenação das letras vai ser uma permutação. Se tiver letra repetida, então, por exemplo, eu quero saber quantas permutações a palavra banana tem. Banana tem várias letras repetidas, entre elas o A e o N. Ou seja, é uma permutação com repetição. Porém, se for um tipo de permutação em que as letras não se repitam, por exemplo, ou que você queira, sei lá, ordenar pessoas numa fila, organizar pessoas ao redor de uma mesa, de uma fila, enfim. Aí vai ser uma permutação sem nenhuma repetição. E por último, quando a ordem não importar, já vá direto. É combinação. Certo? Quando a ordem não importa, pode cair dentro que é combinação. Tá? E vamos lá para as questões. Vamos aqui. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas, no caso, essas 4 duplas? Então vamos lá. Você tem um grupo de 8, certo? Desses 8, 2 são canhotos. Se 2 são canhotos, eu posso afirmar que 6 são destros. Pode ter ambidestro, mas é a questão dessa margem de erro. Ele afirmou que 2 são canhotos, tá? Então é isso. É isso que a gente vai usar. Decidem realizar o torneio de vôlei de praia e vão formar 4 duplas. Certo? 4 duplas para a realização do torneio. E nenhuma dupla pode ser formada por jogadores canhotos. Então a gente vai agrupar eles. A gente vai pegar 8 pessoas e agrupar em grupos de 2. E aí eu pergunto, a ordem vai importar ou não vai importar? Vai ser arranjo ou vai ser combinação? A gente sabe que não vai ser permutação, porque a gente vai selecionar 2. Né? A gente vai pegar 8 e formar pares 2 a 2. Então não é mais uma permutação. Seria arranjo, né? Pronto, aí vamos lá. Porque nenhuma dupla pode ser Pronto, aí vamos lá. com 2 jogadores. Mais alguém acha que é arranjo? Ninguém acha? Beleza. Então, isso daí vai ser uma combinação. Por que uma combinação? A ordem não vai importar. Eu vou selecionar, por exemplo, deixa eu ver quem está aqui na sala. Vamos lá, a gente monta um rolê lá na praia, pós-pandemia, para jogar vôlei, e a gente vai montar duplas. Aí, por exemplo, eu caio com Adrian e Camila caiu com Joaquim. Certo? Aí ficou 2 duplas. Eu e Adrian. Adrian tá aqui? Não sei se eu falei Adrian primeiro. Pronto. Eu e Adrian e Camila e Joaquim. Eu e Adrian como uma dupla enfrentando Camila e Joaquim é a mesma coisa que Adrian e eu como uma dupla enfrentando Joaquim e Camila. A ordem nesse caso não vai influenciar. Entendeu? Vocês vão jogar juntos como uma dupla. Então não vai fazer diferença na ordem da seleção. Então, por exemplo, Ailton e Adrian, é porque é a mesma letra, aí é tenso. Pronto lá. Camila e Joaquim foram tirados no sorteio. Se eu tirasse Joaquim e Camila, é a mesma coisa. Vocês vão jogar juntos do mesmo jeito. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Por isso vai ser uma combinação. Nesse caso. Aí vamos lá. Então primeiro eu vou combinar os 8, independentemente de ser canhoto ou não. Eu vou fazer uma combinação de 8 para 2. Uma dica para vocês de combinação. É porque geralmente a gente perde muito tempo montando. Eu detestava perder tempo montando questão, porque geralmente o professor pedia resolução e eu detestava fazer isso. O que é que eu faço? Pega, sempre que for para 2, pega o número mais próximo a esse 8. O menor número mais próximo a esse 8 é quem? O 7. E aí você vai fazer 8 vezes 7 dividido por 2. Mas, vamos montar certinho. É 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Sobre quem? Sobre 2 fatorial. Sobre 6 fatorial. Vai cortar o 6 fatorial com o 6 fatorial. 8 vezes 7 dá 56. Beleza?
8 vezes 7, 56. 56 dividido por 2 vai dar pra gente 28. Mas vamos lá, calma. O que é que vai acontecer agora? Eita. Travou aqui a coisa. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente já viu que tem 28 duplas diferentes, tá? Que a gente pode formar. Só que, tipo, primeiro eu escolhi um grupo de 8, tá? Desses 8 eu tirei 2. E aí o que é que acontece? Já formei 28 duplas possíveis na minha primeira seleção. Vou agora para a minha segunda seleção, que é o quê? Uma combinação de 6 para 2. Concordam comigo? Desses 8 eu montei um grupo de 2. Ou seja, 28 modos diferentes. Certo? Agora eu vou montar outro grupo. Um grupo de 6 para 2, 6 vezes 5, aí vai vir o 4 fatorial, vai contar com o de baixo, já vou botar aqui o 2, isso vai me dar 15. Em seguida, eu vou fazer o quê? Uma combinação dos 4 que restaram, 2 a 2, e isso vai me dar um total de 4 vezes 3 dividido por 2, que vai dar 12 por 2, 6. E por último, o quê? Por último, eu vou ter uma combinação de 2 para 2, que eu vou desenhar aqui em cima, combinação de 2 para 2, que a gente sabe que vai dar 1. Pronto. A gente achou esse valor aqui, que é de... Deixa eu colocar eles aqui. 1, 28, 1, 5, 16. Ah, não. Pronto. Nesse caso aqui, a gente vai ter que multiplicar os números. Tá? Multiplicar os resultados de combinações, porque são fatores que são independentes. Toda vez que for uma coisa independente da outra, a gente multiplica. Quando for dependente, soma. Tá? Nesse caso é independente. O fato de, por exemplo, eu escolher aqui esse carinha, montar a primeira dupla, não impede o fato de montar a segunda dupla. Tipo, são coisas que não estão ligadas. Certo? Eles não vão se repetir. A gente vai fazer 28 vezes 15 vezes 6 Eita, que eu me perdi aqui, ó. 28 vezes 15 vezes 6 vezes 1. Pronto. Deixa isso aí guardadinho. Certo? Agora deixa eu apagar esse resto. Agora vamos calcular a chance deles serem canhotos. Eu tenho quantos canhotos? Exatamente 2. Certo? Ah, não acredito que eu apaguei tudo. Oh, meu Deus. Pior que eu tava coisando no... Ai. Pera aí, que eu nem não lembro o negócio. Pera aí, viu, gente? Foi mal. Tem que repetir aqui tudo. Alguém lembra quanto tinha dado? Já me perdi. Foi porque eu estava desenhando pelo próprio PowerPoint, aí ficou pesado. O que é que você quer da O questão? que eu tinha colocado Os valores? era um número, você lembra o número? 28, 15, 6 e 1, né? 6 e 1. Pronto. Pronto. Ah, pera, aqui dá para resolver mais fácil. Eu não vou responder a combinação, não. Veja, vamos resolver ela mais facilmente. Pensem assim, certo? A gente vai usar essa daqui, dá para fazer por princípio fundamental da contagem. Vamos pensar assim. Uma pessoa, certo? Tem o direito de escolher... a primeira pessoa. Vamos dizer que a gente vai tirar na ordem. Sei lá, a gente escolheu e vamos dizer que Camila vai tirar a primeira pessoa. Ela pode escolher dentre quantas pessoas?
para montar a dupla dela. Pronto. 7. Você pode escolher entre 7. Aí, beleza. Você já escolheu sua dupla. Restam quantas pessoas para você escolher? Para outra pessoa escolher, no caso? 6. 5. Ah, é por causa E a do... outra pessoa Ah, é verdade. 5. Aí, por exemplo, aí vai Adrian, ainda tá no meio dos 4 que estão sobrando. Ele vai precisar de quantas? Ele vai poder escolher quantas? 3. E por último, a última pessoa que sobrar, só vai ter ela e mais uma, e ela vai escolher uma pessoa. Isso vai dar pra gente um total de 105 formas diferentes. Poxa, chutei em 104. Ai, que azar. Ah, calma, calma. Só que a gente não pode ter dupla com 2 canhotos. Certo? Aí vamos ver de quantos modos isso aí pode acontecer. Então vamos fixar agora o grupo de canhotos. A gente tem aqui, vou botar aqui as bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umas maiores que as outras, não sei porquê, mas enfim. 7 e 8. Então as duas bolinhas vermelhas são os 2 canhotos. Então, ó, vou separar eles e já formar uma dupla com eles. Beleza? Formei. Já tendo formado essa dupla com eles, eu vou formar duplas com os outros 6 integrantes que sobraram, que não são canhotos. Então vamos montar aqui, ó. Aí desses 6, o primeiro pode escolher quantos? 5. O próximo, 3. E o próximo, 1. Que vai dar um total de 15. Ou seja, 15 duplas podem ser formadas mantendo os 2 canhotos, as 2 pessoas que são canhotas juntas. Certo? Fazendo isso, ou seja, como eu não quero que eles sejam canhotos juntos, eu vou diminuir. Por quê? Isso daqui está tudo junto. Isso daqui está só os canhotos. Só os canhotos. Como eu não quero só os canhotos, eu diminuo. 105 menos 15, 90. Beleza? Então, letra C de casa. Essa é aquela famosa questão que você faz, aí você acha um resultado e você marca. Aí o 105 é lindo. Eu não entendi nada, mas ficou bem. Antes de você terminar, eu já tinha botado aqui, letra C. Ou letra E. O que é que você não entendeu? Não, você explicou assim, meu filho. Não adianta. Esse negócio não entra na minha cabeça. Eu só não entendi a parte do... Quando você foi fazer as bolinhas. As bolinhas? Mas você tudo bem, entendeu? O problema não é você, o problema sou eu. Ah. Real. Pronto, veja. O que é que tem no negócio das bolinhas? Aqui, eu separei os 2 grupos de canhotos. Os 2 canhotos que tem nos 8. Certo? O que é que eu quero? Eu não quero, no caso, nenhuma dupla formada por 2 jogadores canhotos. Nenhuma. Eu não quero nenhuma com eles 2. Só que o que aconteceu? Eu montei uma com eles 2. Por quê? Eu vou pegar o todo e diminuir do que eu não quero para achar minha resposta. E aí, fazendo isso, sai mais tranquilo de eu responder. Sabe? Vai bater a resposta correta. Aí, por isso que eu separei os 2 canhotos e fiz as outras duplas apenas com 6 que não são canhotos. E diminuí. Entendi agora. Beleza? Mas, gente, tem vários modos de resolver. As questões de análise combinatória, elas vão ter vários modos de se resolver. Não tem só um modo certo, não. Só tem uma resposta certa, mas são vários caminhos que levam até essa resposta. Certo? Tem como fazer aí por permutação, pegar um pouco de permutação, por repetição, enfim. Vários outros modos. Pronto. Essa daqui é bem legal também. Veja. Desde 1999, uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. Aí o que aconteceu? As placas que eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos foram acrescidas de uma letra, passando a ser formadas por 7 caracteres, sendo que os 3 primeiros devem ser letras, dentre as 26 letras do alfabeto, e os 4 últimos devem ser algarismos de 0 a 9. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados, e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a 0. Nessas condições, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é igual a. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular tudo.
menos o que eu não posso fazer, que é o quê? As placas em que todos os algarismos sejam iguais a zero. Então, vamos lá. Minha placa vai ter 3 letras e 4 números. Vamos lá, isso aqui vocês vão me ajudar. Quantas letras eu posso colocar aqui na primeira letra? 26. 26. 6. Na segunda? 25. 26 ainda. Sabe por quê? 26. Porque ele não falou pra gente que a gente não pode repetir. Ah, verdade. Então os três Se são ele não 25. falar, você mantém. Agora, se ele falar, aí você tem que se ligar e tirar. Certo? Aí vamos deixar Ah, sempre aqui os 26. Aí, beleza. Para os números, eu posso colocar quantos números aqui? 10. 10. Aqui, 10 também, porque eu posso repetir. 10 de novo e 10 de novo. E aí vocês estão vendo que todas as respostas estão com notação científica. Notação está elevado em tal número desenvolvido. Então, o número total de placas que eu posso ter aqui é de 26 elevado a 3. Como tudo isso daqui é multiplicativo, vezes 10 a 4. Esse é o meu número total de placas que eu posso fazer. Certo? Se eu estiver contando com as que eu não utilizo. Que é quem? As que terminam em 0, 0, 0, 0. E aí vamos montar essas placas que terminam em 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E aí, quantas letras eu posso colocar aqui? Continua 26, né? 26, isso. Só muda o número, a parte do número, né? Exato. E qual o valor que eu posso colocar ali agora? Quantos números eu posso colocar aqui agora? 9. Só um. Hum? Veja, se eu usar 9, veja, por que eu estou usando 1? O que é que eu não quero? Que ele tenha isso. Certo? Que ele tenha todos os números iguais a 0. Então, por exemplo, 0, 0, 0, 0. Eu não quero que isso aqui aconteça. Aí você diz, não, se você colocar 9 em todos, você vai achar a resposta. A gente tem a tendência de pensar isso. Mas veja, eu vou colocar 9 aqui, por exemplo, mas eu já posso colocar 10 aqui. Por quê? Se eu excluo 0 da primeira opção, a minha placa já está valendo, porque ela não vai ser toda feita de zeros. Entendeu? Assim como eu posso ter, por exemplo, 3 zeros e apenas um número. Entendeu? Você botando tudo 9, você está supondo que você não quer nenhum zero na placa. E não é isso que ele quer. Ele quer que não tenha todos os números iguais a 0. Aí por isso que a gente vai colocar apenas o número 1 aqui. 1, porque só tem uma opção para ela ser 0. 1 de novo, 1 de novo e 1 de novo. E isso daqui vai dar para a gente quanto? 26 elevado a 3. Só que não está na resposta. E aí o que a gente tem que fazer? Diminuir. Só está faltando isso. Assim que a gente diminuir, a gente vai achar a resposta. A gente vai diminuir 26 a 3 vezes 10 a 4 menos 26. E aí o que acontece? A gente coloca em evidência. Colocando 26 a 3 em evidência, certo? O que é que vai acontecer? 26 a 3 vezes 10 a 4 dividido por 26 a 3 vai dar 10 a 4. 26 a 3 dividido por 26 a 3 vai dar 1. Como está diminuindo, continua o sinal de menos. Ou seja, C de novo. Alguém não entendeu? Eu acho que ficou difícil entender foi a diminuição. Conseguiram entender a diminuição? sim. Eu Sim. É porque a gente tem que sempre pensar desse modo de fazer, de calcular tudo e diminuir pelo que você não quer. Geralmente é o modo mais rápido que tem. Óbvio que eu podia fazer aqui, por exemplo, calcular com todos eles assim depois.
com os 9, depois só tendo um zero apenas, tendo 2 zeros, tendo 3 zeros, eu poderia. Mas seria muito demorado. E não bateria na resposta como ele queria que eu achasse. Ia ser mais complicado de achar. Certo? Aí, deixa eu passar. Vamos lá. Próximo. Essa aqui é bem... Eu nunca tinha visto uma questão desse tipo no Enem, mas eu achei. Eu estava pesquisando. Para mim, isso era só invenção do professor de matemática. Gostava que a gente fez esse tempo, mas caiu. Vamos entender por que é isso aqui. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito no computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e, em nenhum deles, apareceram dígitos pares. Em razão disto, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75913 é... Vamos entender? Vejam, ó. Eu vou lá saber. Vai saber, ó, tenha calma. Primeiro, vamos definir quais números a gente pode usar para montar a senha. Apenas os números ímpares. Ou seja, eu só posso usar o número 1, número 3, número 5, número 7 e número 9. Beleza? Só esses 5 números. E aí vamos começar a montar essa senha em ordem crescente, como ele me disse. Vai ser colocado em ordem crescente e vai ser chamado em ordem crescente. Em ordem crescente, qual vai ser o primeiro número aqui? Nessa primeira casinha. 1. Número 1. Aê, boa. Sendo número 1, eu resto quantos números aqui para preencher? 4, vai. 4. Sendo assim, eu vou ter uma permutação de 4 números. Esses 4 números se repetem? Tem alguma repetição entre eles? Não. Não. Não tem, é só uma permutação simples, ou seja, 4 fatorial. E 4 fatorial a gente sabe que é 24. Beleza? É só fazer 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Beleza? Então a gente sabe o quê? Que existem 24 senhas que começam pelo número 1. A gente sabe que o cara está no número 7. Então vai demorar para chegar nele ainda. Então vamos montar agora as que começam com o número... Qual é o número agora? 3. 3. As que começam com o número 3 vão ser quantas? Também. 4. Vai ser uma permutação de 4 novamente. Para quem não quiser fazer por permutação, pode fazer por princípio fundamental. É só botar 4. Quantos números você pode botar aqui? 4. E agora? 3. E agora? 2. E agora? 1. É a mesma coisa, tá? Só botei a permutação para simplificar. Mas é a mesma coisa. Então, novamente, 24 senhas. Eu posso montar tendo o número 3. Mas ainda não cheguei onde eu quero, que é o 7. Sendo assim, agora a gente vai para o número 5. Deixa eu colocar aqui. Com o número 5, eu vou ter quantos? Adivinhe, surpresa. 24 também. Certo? Vai continuar com 24. E agora a gente começa a chegar na hora da verdade. Que é o quê? Descobrir a senha do rapaz. Chegamos no 7. E até agora já se foram quantas senhas? 24 com 24, 48. 48 com 24, 72 senhas. Então, já foram 72. A gente elimina o resto dessas respostas aqui. Beleza? Estamos chegando. Já fica mais fácil de chutar. Pois é, tá vendo aí? Uma conta simples, velho. Já reduziu para 50% a chance de você errar a questão. Aí vamos lá. Vamos reduzir ainda mais isso e acertar ela. Vamos ter de novo mais 5 números. Só que agora a gente já sabe o quê? Que vai começar com 7, né? É a lógica. Se já vai começar com 7, eu não vou mais me preocupar em calcular quantas senhas existem com 7. Eu vou me preocupar em calcular quantas senhas existem com o número 7, 1. Aí, então, por que 7, 1? Eu já cheguei no 7, que era o que eu queria. Inicialmente. Agora, eu tenho que chegar no 5. Só que para eu chegar no 5,
na ordem crescente, eu preciso passar primeiro pelo 1 e pelo 3. E agora eu tenho quantos números aqui? Uma permutação de 3, que é igual a 6. Certo? Com o 7 e 2, eu vou ter quanto agora? Ou 7 e 2 não, porque não existe. Mas com o 7 e 3, eu vou ter mais 6. Beleza? Então, ó. 7, 3. Gente, se vocês não estiverem entendendo o mecanismo da questão, me avisem. Eu tento explicar um pouquinho. Então, a gente tem mais 6 senhas, tá? Que começam com o início 7 e 3. E, finalmente, chegamos no número que a gente queria. Que era o quê? 7 e 5. Então, vamos montar aqui o 7 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vem o 7 e 5, beleza? Já cheguei onde eu queria, em parte. Qual é o próximo número que eu vou ter que procurar? 9. Vou ter que chegar no 9. Chegando no 9, eu tenho que passar primeiro pelo 1. Certo? Lembra que está na ordem crescente. O ruim dessas questões é só isso, que é longa. Mas é fácil de se fazer. Passando pelo 1, eu vou ter aqui uma permutação Essa de questão 2. caiu no Enem, foi? Caiu no Enem. Mas é nível difícil, Assim, né? não. Essa é nível médio. Foi? É porque ela é fácil, ela é longa, mas ela Nível é fácil. médio de 10 minutos pra fazer. Então, é porque isso daí é muito batido em todo lugar, sabe? É bem, bem batido mesmo. Bom, pelo menos nos simulados que eu fazia sempre caía. Um desse tipo de questão, sempre o professor comentava. Mas tipo, com o tempo ela vai se tornar automática. Você fazendo é automática. Então, ela vai se tornar fácil. Agora, para quem bate o olho realmente pela primeira vez, não vai pensar em fazer isso tudo. Aí se torna difícil. Mas eu colocaria ela como nível médio, sabe? Mas, ó, chegamos no 1. Mas tá dando para entender o mecanismo da questão? De você ter que sair procurando a ordem? Sim, senhor. Pronto. Então, P2, que vai dar 2, certo? Permutação de 2, vocês sabem que é 2. Agora a gente vai para o 753. Eita. Deixa eu apagar aqui, esse lado aqui. Vou deixar só os números ali para a gente se situar. Cadê que não apaga? Ah, os outros foram com o negocinho lá do Meet. Do Meet não, do PowerPoint. Aí beleza, vamos aqui para esse outro número aqui, ó. Que é quem? O 7. Já foi o 5,1, agora vai 7, 5, 3. Aí 7, 5, 3, eu vou ter novamente uma permutação de 2 termos. Aqui já dá para chegar e fazer na mão, certo? Mas eu vou fazer matematicamente. Aqui para a gente entender. 2. Então já foram mais 2 números. E aí, finalmente, a gente vai chegar no final. Que é quem? Cheguei no 759. Por quê? Não pode 755? Porque não pode repetir. Certo? Ele falou para mim que não posso repetir. Então, cheguei no 759. 7, 5, 9. E na ordem crescente, qual é o próximo número que tem que vir aqui? Como eu estou ordenando na ordem crescente, tem que ser o número 1. E, consequentemente, o 3. E, consequentemente, a minha senha. Ou seja, mais um aqui. Beleza? Sendo assim, gente, vamos lá, vamos somar tudo. 24 com 24 vai dar 48. Com 24 vai dar 72. Eu vou riscando para a gente ver que a gente somou. Então, já estamos em 72. Com 6, 78. Com mais 6, vai dar 84. 84 com 2, vai dar quanto? 86. Com mais 2, 88. Com esse último aqui, 89. Resposta, letra E. O distrator estava em você pensar o quê? Você tem que entender uma coisa, que aqui dentro desse, ao terminar essa sequência de 753, eu vou terminar na senha 88. E aí qual seria a senha 88? 75391. Certo? E essa seria a minha senha 88. E aí eu vou para a minha senha 89, que é justamente a 75913, que é a senha da pessoa.
Entendeu? Dessa questão é isso. Beleza? Tá vendo? Errei o tempo das questões. Hoje eu passei. Deixa eu ver algum aqui que tem 10 minutos. Tem 10 minutos ainda, né? Não, tem 5. Mas vamos ver aqui. Essa daqui é bem tranquila. Eu botei só pra gente trabalhar um pouco da parte de princípio fundamental da contagem. E queria que vocês entendessem uma coisinha. Veja. Um artesão vai fazer um desenho, certo? Ele tem essas cores aqui. Cinza, azul, verde e amarelo. E ele tem que manter esse desenho, mas vai variar o quê? As cores da paisagem, que são da casa, da palmeira e do fundo. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. A casa nas cores azul, verde ou amarela. E a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor, nem da casa, nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é: quem é o seu determinante? O fundo. O fundo que vai determinar a cor do resto. Certo? Porque se o fundo for azul, por exemplo, não é uma opção de ser azul? É. Se o fundo for azul, por exemplo, a casa não pode ser azul. Se o fundo for cinza, a palmeira não pode ser cinza. Então vamos ver o que, é que a gente tem aqui. Deixa eu coisar aqui. Pronto, vamos ver. É que eu fazia na mão, já que é pequeno. Dá pra fazer na mão, isso aí tranquilo. Aí você vê que os números são pequenininhos, entendeu? Vai dar comodidade, gente, na hora. Não se preocupe em usar a fórmula, não. Então a gente tem duas opções pro fundo. Você tem duas... Essa música não sai na minha cabeça. Minha irmã vive cantando o dia todo. Não aguento, não. Então você tem duas opções. Azul ou cinza. Então isso aqui para quê? Pro fundo. Vamos supor que a gente está escolhendo a opção azul inicialmente. Certo? Escolhendo a opção azul, eu tenho quantas cores para a casa? Quem pode dizer? 3. 2. Por que 2? Porque o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira. Então, se eu estou dizendo que o meu fundo é azul, a minha casa não pode ser azul. Ela só vai poder ser verde ou amarela. Para quê? Para que possa aparecer no desenho. Certo? Quando você for ver a garrafinha, você vai poder diferenciar direitinho a casa do fundo que está na paisagem. E aí, quantas cores a palmeira pode assumir? Tcharam, tcharam. Quem pode dizer? Peraí. 2. 2. Por quê? 2. Pronto. Ela pode pegar cinza ou verde. Como o fundo não é cinza, você pode botar o cinza muito bem na sua palmeira. Então, isso aqui resulta em quantas possibilidades? 4. Você tem 4 possibilidades com o fundo azul. E com o fundo cinza, quantas você tem? Se você usa o cinza, a casa pode ser ou azul, ou verde, ou amarelo. Beleza? Então, ó, pode ser azul, verde ou amarelo, eu tenho 3 cores. Porém, a palmeira não pode ser cinza. Então, eu vou tirar o cinza, porque eu não posso repetir, e só vou ficar com verde, ou seja, uma cor apenas. Sendo assim, eu tenho 3. Certo? 3 opções para o fundo cinza. E aí a gente sabe a resposta já, que é 7. Mas por que é 7 e não um 12, por exemplo? Se tivesse um 12 aqui. Porque, ó, se ligue nisso aqui, ó. Azul ou cinza. O ou dá a ideia de soma. Certo? Por eu ter que escolher ou um ou o outro, então, ó, na primeira opção, escolhendo o azul, eu tenho 4 opções. Porém, se eu trocar a cor, entendeu? Eu vou ter 3 opções apenas. Ou seja, no total eu tenho 7, já que são fatos que são dependentes um do outro. Eu não posso pintar tanto de azul quanto de cinza. Se eu pintar de azul, eu já não pinto de cinza. Então, tem uma certa dependência entre eles. Por isso, letra B. Beleza? Aí bem tranquilinha, como Marcelo disse, faz na mão. Essa aí, a fazer tranquilo. Todas já fazendo na mão. O negócio é o tempo, né? Essa do Braille é bem legal de fazer. Acho que vou fazer a do Braille. Vocês que mandam, na verdade. Querem que eu faça? Se tiveram mais dúvida qual? Nessa do diretor ou na do Braille? Volte na do diretor. A do diretor é a dos objetos que estão escondidos
no negócio lá. É princípio fundamental da contagem também. É melhor fazer a outra. Essa aqui eu passo o modo de montar ela rapidinho. Então, ó, a escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caráter, deve ser caractere, acho, é um conjunto de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a letra A é representada por. Então, isso aqui é a letra A, em Braille. O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille é. Então, vamos entender o que está acontecendo. A gente tem 6 bichinhos, 6 bolinhas dessa, tá? Representei as 6 bolinhas como esses tracinhos, para a gente entender uma coisa. Quais são as variações possíveis de textura que esse... Eita, esqueci o nome do negócio. Gente, não estou conseguindo desenhar. Quais são as possíveis variações de textura, de formato, que essas bolinhas podem ter? Quantas são elas? Ei? 2. Porque, veja, Por que não diz? Ah, sim. uma grande, Os tamanhos, né? que está, exato, uma grande e uma pequena. É isso aqui que está sendo levado em conta. Porque aí o destaque que ele fala é isso aí, ou grande ou pequeno. Então, você tem 2 opções para cada uma delas. 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Opções para cada. Isso vai dar 2 elevado a 6, que é a mesma coisa aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. E aí, a gente, como não tem um distrator nessa questão, né? Falha do Enem, a gente vai marcar 63. Mas por que a resposta é 63 e não seria 64 se tivesse 64? Pelo motivo de pelo menos um. Algum ponto tem que se destacar. Por quê? Porque isso que vai permitir a leitura da pessoa que lê através de Braille. Se nenhum ponto se destaca, ela não vai conseguir sentir nada. E ela, não, consequentemente, não vai poder ler nada. Certo? Sendo assim, esse pontinho aqui não pode ser totalmente do mesmo tamanho dos outros. Ou seja, pequeno, sem nenhuma textura, sem nenhum destaque. E aí, qual é a probabilidade, qual é a chance, no caso, que probabilidade? Quais são as... Não é que eu só quero falar probabilidade. Quais são as combinações possíveis de todos os pontos não terem relevo? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1 elevado a 6, que é o caso de nenhum ter relevo. Consequentemente, 64 menos 1, 63. Note que ele não disse que tem nada contra todos terem relevo, todos serem mais destacados. Ele não falou nada disso. Se ele falasse, a gente tirava mais um. Mas como ele não falou, letra D, 63, justamente por esse pelo menos um. Beleza? Pelo menos um vai ter que se destacar. Então, pelo menos um não pode, ou pelo menos um pontinho grande tem que ter. É isso que ele quis dizer pra gente. Aí, então. Oi. Me diga só o gabarito da resposta do diretor, por favor. E agora? Deixa eu ver que eu não... Tá na apostila, mas eu não lembro não, que eu tirei aqui. É 5 vezes 6 vezes 9, vai dar 270. Então, são 270. Letra A, né, então? Letra A, isso. Tem. Aqui, gente, é o princípio fundamental da contagem, ó. Ele vai ter que escolher um objeto, 6 personagens e 9 cômodos. Aí você pode fazer por combinação de 9 para 1, de 5 para 1, tanto faz, ó. Uma combinação de 5 para 1 dá 5. Você vai ter que escolher dentre esses 5, você vai escolher um. Uma combinação de 6 para 1, 6. Uma combinação de 9 para 1, 9. E esses vão multiplicar. 5 vezes 6 vezes 9 dá 270. E aí, como é que o cara sabe que ele vai acertar? Porque tem 280 alunos. Então, se ninguém acertar até o 270, alguém vai acertar depois. Entendeu? No caso, até o 269. Se ninguém acertar até o 269, ainda vai ter mais uma pessoa que vai poder acertar. Então, 10 alunos a mais do que possíveis respostas diferentes. Letra A. Foi isso, gente. Qualquer dúvida. Aí eu tô triste de agora, sabe?
Que a quê? probabilidade de errar uma questão dessa é mais de 90%. Não essa, de análise combinatória. Ah, não, Ah, mas pode deixar que vai cair esse ano de novo. Esse ano, no caso, do próximo ano, né? Mas vai cair, tenho certeza. Não se preocupe, não. não, Se cair sim. Tá mais assim, certo que a se gente, não cair Marcelo, uma questão assim, então dessa é alta cair. probabilidade. Com certeza. Vida de Ai, probabilidade, acho que vai ser assunto da próxima aula. Mas é isso, gente. Vou parar aqui de gravar. Eu agradeço, viu?